E hoje eu estou aqui com o Walter Nutini, ele que é um aeromodelista de longa data e já foi presidente da antiga ABA, a associação que predecedeu a Cobra. Primeiro, Walter, obrigado por me receber aqui na sua casa. E vamos falar um pouco sobre aeromodelismo, né? Porque eu acho que o senhor gosta um pouquinho de aeromodelo, né? O problema é a memória, né? A memória? Mas vai lembrar tudo. Então me conta um pouco, como e quando, né, o senhor começou no É aeromodelismo? bem rápido para não tomar teu tempo. Por volta de 1944, eu tinha uns 14, 15 anos, e surgiu na praça uma revista de quadrinhos de coleção das chocolates Pan. E cada chocolate vinha uma figurinha. E a gente comprava o álbum como tem hoje. Mas era um trabalho excepcional de um desenhista alemão que ele colocava tudo que era relacionado à ciência. Me chamou a atenção, primeiro que ele falava de tudo, de todas as coisas, de geografia e tal, e vinha falando até a mecânica, e por último ele falou da aviação. E falando da aviação, nós estávamos em época de guerra, 44. Aí ele colocou todos os aviões de vários países, e eu gostei, porque eram bonitos desenhos e mostrava cada avião. E nas últimas páginas me surpreendeu, porque ele falava do aeromodelismo, da importância do aeromodelismo, mostrou o que era. E eu gostei. O mais importante é que no final, na contracapa, as balas Pan ofereciam prêmios para quem acabasse os álbuns, completasse as figurinhas. E eram figurinhas muito bonitas. Então, o primeiro prêmio era um aeromodelo, era um Playboy. E asa alta, eu tenho aí para mostrar depois para você. Ele vinha com motor que funcionava com gasolina, na época, e não tinha rádio, era de voo livre, enorme para segurar. E tinha de presente o segundo, era um motor, que era um Alça, os primeiros motores industriais para aeromodelo. E por último, um planador que se fazia fácil de montar da Casa Aerobras, que estava começando. Eu vi esse da Aerobras e falei, acho que eu vou fazer. Eu sabia fazer papagaio quadrado, né? De bambu e papel de seda. E eu fiz um mais ou menos com aquilo e fui soltar no sobrado. E eu soltava, ele caía, eu soltava, caía, que não voava. Meu cunhado estava namorando minha irmã, os dois já morreram há muito tempo. Ele viu e falou, puxa, eu tenho um irmão que é craque em aeromodelismo. E ele faz os aeromodelos e ele, todo fim de semana, ele passa na loja do meu irmão, no fundo, e ele, se quiser, marca um sábado, eu vou te levar lá. Eu fiquei louco, o coração bateu. Uma paixão à primeira vista. Fui no sábado. Eu sinto até hoje o cheiro da gasolina com óleo que saía do motor que estava funcionando lá no fundo da loja. Ele estava com esse avião, que era um desses aviões justamente da revista, um Playboy. E o que acontece? Eu fiquei encantado. E ele se encantou. Primeira coisa que ele fez, falou, olha, você quer ver um aeromodelo? Eu fui conhecer esse irmão muito simpático, Hernani. Na época ele era talvez uns meia dúzia de aeromodelistas que faziam, e já era com rádio, imagine, naquela época, os primeiros aeromodelos a rádio. Você quer ver, amanhã vai ter um concurso em Congonhas. Congonhas era o campo de Congonhas. Eu nunca tinha ido nesse campo. Pra você ter uma ideia, eu fui lá, não precisa nem dizer, estava de madrugada. Só que a curiosidade, eu tenho uma foto, eu estou no campo de gravata, um menino de 14 anos com gravata. E a pista era de terra, não era de asfalto. Nossa. E tinha lá uma meia dúzia de aviões que eu fiquei alucinado para conhecer. E eu me lembro que a cada tantos minutos chegava um avião era Rio-São Paulo, era um Trimestar da Lufthansa. Ele vinha, trazia Rio-São Paulo, voltava para o Rio, depois voltava. E ele entrava nessa terra. Esse pessoal estava preparado para o concurso. Tinha uma meia dúzia de aviões no chão. Ele veio, de longe veio um sujeito avisar, olha, para um pouco porque está pousando um avião. Nós paramos. Ele veio até perto de nós, fez o retorno e depois acelerou para taxiar. Aí levantou aquela poeira vermelha, entupiu todos os motores, ninguém mais funcionou. Funcionava com platinado. Nossa, Então, outra época. Aquilo me deixou alucinado. Então é assim que eu acabei me apaixonando pelo aeromodelismo. O Hernani me ensinou a fazer, fiz os primeiros,
E não parei mais. Eu era considerado, não era modelista, uma estrela cadente. Começa e para. Começa. Fazia, parava, não aparecia. Até que um dia, na Casa Aerobras, um dos antigos que atendia o Eninho, era o Eno, mas o Eno era o dono, esse era parente dele. Você não gosta de fazer de voo livre? Tem um sujeito aqui perto de você, você morava em Santana, ele vai lá com ele, quem sabe ele te leva no campo, ele tem um campo onde ele faz isso. E assim fiquei conhecendo o Paulo Marx e fiquei conhecendo o voo livre. Aprendi a fazer. Na minha casa, era uma casa que eu tinha um salão enorme, tive muita paciência dela, porque ela permitia que eu transformasse numa oficina. E aquela oficina acabou sendo um lugar de encontro dos aeromodelistas. Eu também fazia radioamador, que era na moda, então era uma reunião constante. E ela podia ficar zangada, ao contrário, ela gostava, oferecia sempre o café com biscoito e tudo mais. E eles acabaram ficando filhotes nossos até hoje, tem aí uma porção dele, muitos deles já foram embora. Mas assim foi o aeromodelismo, uma prática excepcional. Fui eleito presidente da ABA, sabe aquelas eleições de sindicato, quando o Chico levanta a mão para ir no banheiro e sai eleito? Assim foi. Levantei a mão e fui eleito, nem sabia o que era. Em conclusão, fui ser presidente da ABA durante muitos anos e tive a sorte excepcional de logo nos primeiros 15, 20 dias, do Rio de Janeiro, eu recebi um telefonema de um aeromodelista amigo, que também já morreu, lógico, tantos anos. Walter, o diretor do Departamento de Aviação Civil, que é o órgão máximo na época, agora é a ANAC, quer falar com você. E está te mandando uma passagem de avião para você pegar em Congonha. Então eu fui lá, tinha uma reunião. Nessa reunião, eu acho importante isso, que é o começo de tudo. Nessa reunião, tinha uma mesa grande, com acho que uma meia dúzia de militares. Eu não sabia distinguir patente, eu não conheço 3 estrelas. Eu sabia que era gente braba ali. E ele era tenente brigadeiro, que é o máximo, dali só para ministro. Bom, ele estava no meio, me apresentei, muito simpático, os outros se apresentaram, e na frente tinha uma cadeira para um. Esse um era eu falei, estou frito. O que eu vou falar sozinho? Eu não conversava, nunca na minha vida conversei com nenhuma autoridade, uma pessoa que eu me considero simples, gosto do aeromodelo, mas eu sei de aeromodelo. Só que, nesses anos, eu tinha uma coleção de várias revistas que eu recebia do mundo todo. Era o jeito de eu me comunicar. Eu mandava e vinha de todos os países, tinha revista, era muito difundido o aeromodelo, hoje já não é tanto. Eu levei comigo aquilo, levei uma pasta de coisas que aconteceram aqui. Me passaram da aba. Ele virou para mim e falou assim, Sr. Walter, estou chamando o senhor porque a aeronáutica precisa de vocês. Pô, já é uma boa notícia, né? Não é para tirar, né? Estou só às horas. É o seguinte, quando tem a seleção para as Forças Armadas, os rapazes acima de 18 anos, eles se inscrevem. O que menos aparece é da aeronáutica. O Exército já lota na primeira semana. A Marinha, na seguinte, já está lotando. A aeronáutica fecha o período e tem poucos que se inscrevem. Porque eles dizem que tem medo do avião. São jovens que chegam de toda a parte do país, que mal andam de carro, para andar de avião era um risco. Então era um perigo. Eu acho que o aeromodelismo é a nossa salvação. É uma opinião importante para mim. E me agarrei nesse fulano. E me agarrei bem, porque ele gostou de mim, eu gostei dele, numa empatia. As palavras dele eram sempre cheias de sabedoria e eu de ignorância. Eu querendo aprender e eles querendo ensinar. E assim ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, o que é que você pode fazer pelas crianças? Eu não sei, eu peguei um abacaxi que chamava, eu não sei que clubes tem, que não tem, vamos saber o que eu posso fazer. Mas nós temos, o que o senhor falou é o correto, no mundo todo o aeromodelismo é um embrião, é por aí que você traz a quantidade. Mas nós precisamos falar, escola precisa disso, precisa daquilo, fui falando precisa. Ele foi escutando atenciosamente. Aí virou para mim e falou, chamou um auxiliar, anota o que ele precisa. Aí me pegou, né? Eu não estou preparado para pedir, eu estou sendo arguído. Bom, olha,
Nós não temos sequer uma sede. Não é problema que a minha casa, o meu escritório, eu podia ceder uma sala, não é esse. Mas eu não posso perder meu tempo e tenho minha esposa, que trabalha comigo, eu posso fazer secretária minha, me ajuda. Mas eu não tenho, precisaria ter uma pessoa que recebesse salário e eu não tenho como pagar, sendo bastante honesto. E tem, olha, precisa fazer um escritório para aquela sala, se precisa de máquina, eu preciso de um, chamava-se, né, mimeógrafo, hoje nem existe mais, para fazer uma revistinha, eu preciso formar clube, eu fui falando o que eu precisava. E também outra coisa, nós não temos nada importado que é proibido. O aeromodelo, como é considerado brinquedo, era proibido, não é que tinha uma alíquota, não tinha, você queria, não tem. Quanto eu pago de imposto? Não tem, é proibido importar. Então, se você trouxesse qualquer coisa, você podia ser preso. Acho que era no tempo, já nem lembro mais. Mas foi um tempo brabo. Conclusão, ele anotou tudo, eu pedi, falei, agora, e daí? E que você precisa de coisa? Falei, olha, não precisa muito, mas nós não temos motores. Então, os motores para a criançada aprender o mais básico, que é dual control, é um 35, assim, da Fox. Ele é barato, tem nos Estados Unidos, mas nós não temos dinheiro para isso. Anota aí. Quantos você acha que será? Não sei. Se eu tivesse 50 na mão, eu ia distribuir pelos clubes todos. Eu não tenho ideia, eu não vim preparado para isso. E daí? E rádio? Está começando a evoluir e tem uns rádios bem grandalhões. Se trouxer aí uns 10 para a gente dar aqueles que estão começando, para a gente ensinar. O senhor toma conta disso? Toma. Eu vou confiar no senhor. Tudo bem, obrigado. Até logo, viu? Fechou. Obrigado, até mais. Eu tenho essa ata aí. Muito bem. Eu fui de carro até Congonhas, que é onde pegava o avião para ir para Santos Dumont. Desço de Congonhas, era de noite, feliz da vida, pensei que ia ser sabatinado, qualquer coisa assim, e fiquei feliz, porque era uma conversa que eu gostaria de ter tido, de alguém que me chamasse de aeromodelista e não de brincalhão. Gente rica que quer brincar, sempre ofende a gente, né? É muito comum. Então, desci em Congonhas e peguei meu carro no estacionamento, feliz da vida, sorrindo. Aí liguei o rádio. Por coincidência era aeronacional, tinha naquela época, era obrigatório, né? Era horário nacional, 1 hora de programa. De cara, diz assim a notícia do sujeito no... Hoje o senhor brigadeiro fulano de tal da aeronáutica recebeu a visita do senhor fulano de tal, Walter Nutini, que veio de São Paulo falar sobre as necessidades importantes do aeromodelismo. Solicitou umas várias coisas que o brigadeiro anotou. Mandou dizer, manda trazer tudo dos Estados Unidos e vamos trazer para ele. Eu fiquei chorando no carro, que nem criança. O que eu podia fazer? Chorei que nem criança. Cheguei em casa e falei, não sei, se é verdade. Saiu no noticiário. Tudo que eu pedi e veio. E veio. Tudo direitinho, pela aeronáutica chegou. Eu convoquei aqueles poucos clubes, fizemos uma forma de distribuição, de como dividir um pouco para cada um. Rádio, cada um se responsabilizava. Depois de aprender o rádio, tinha que passar para... Bom, funcionou. Qual o nome do brigadeiro? Deoclésio Lima de Siqueira. Ele era, para mim, foi o patrono, foi o máximo, porque ele tinha uma visão muito grande. É uma visão que são poucos que têm. Os militares que veem isso, veem muitos deles como brinquedo. Você tem um exemplo, você perguntou bem, que o nome é importante. Eram todos brigadeiros. Então vinha aprender que brigadeiro é menor, tenente brigadeiro é o máximo, major brigadeiro é menos que... Aprender como é que funciona as estrelinhas. E um brigadeiro que era na mesa, o mais simples, o senhor também, de lado nós estávamos tomando café, o senhor Nutini, posso dar uma opinião? Pode. Eu continuo achando que é coisa de gente rica e brinquedo. Bem assim, na minha lata. Me pegou desconcertado. Eu falei, o senhor está há muito tempo na aeronáutica? Foi minha vocação, sua vocação. O senhor tem ideia como veio a sua vocação? Não sei, sei que eu gosto. Eu só me lembro que quando era criança, o meu pai me deu um maldito desse aeromodelo, com um motorzinho que eu virava, me cortou todo e eu me machuquei. Então o senhor teve aí, sem saber onde o senhor aprendeu o aeromodelo. Ele parou para pensar, falou, puxa, eu nunca pensei nisso. De fato, eu devo ter me apaixonado por aquele aviãozinho e seguir a carreira. Devem ser, assim são. Ou seja, em vez de eu ficar brigando, levando isso como uma ofensa, eu tentei procurar
trazer ele para o lado. E deu certo.